Primeira carta de Pedro, nós vamos continuar de onde paramos. O tema da mensagem dessa manhã é uma viva esperança para uma vida de esperança. Eu vou fazer a leitura do texto. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. Verso 3 ao verso 5. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 3 ao verso 5. Diz assim a palavra de Deus: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha, e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Essa é a palavra de Deus. Preciso começar com algumas perguntas que são cruciais. Você está preparado para sofrer? Você está preparado para sofrer? Há uma igreja por aí que um dos motes dela é pare de sofrer. A primeira carta de Pedro vai noutra direção. O que Pedro fez nos 2 versos que nós vimos inicialmente, semana passada, se você não assistiu, não ouviu aquela mensagem, vá ao nosso canal, ouça aquela mensagem. E o que ele continua fazendo agora, ainda nesse primeiro capítulo, é preparando os seus leitores para o sofrimento que eles já estão passando, para o sofrimento que ainda vai aumentar. Você sabe disso pela leitura de toda a carta. Se você fez a leitura dos 5 capítulos dessa carta, você já percebeu que Pedro está falando a pessoas que estão sofrendo e que provavelmente vão sofrer mais. Como eu disse semana passada, já temos aqui uns 30 anos desde que o Espírito Santo desceu, desde que o Evangelho começou a ser pregado. Nero já está subindo ao poder, ou já está no poder, e a igreja vai sofrer bastante. Se seguirmos a tradição e os relatos dela, Pedro e Paulo foram martirizados durante o reinado daquele imperador. A igreja foi perseguida. Você tem disposição para sofrer? Se você está tentando resolver os seus problemas, então você não tem disposição. Pastor, mas eu não vou resolver problema? Sim, você tem que resolver problema. Mas se para você a principal função da sua vida, na prática do dia a dia, da semana, é resolver aquilo que incomoda você, então o seu alvo está distorcido. O dever de casa da semana passada foi fazer a leitura e colocar em prática um meio de graça, praticar a leitura orante dos Salmos, e o testemunho que o irmão deu foi muito interessante, porque ele disse, isso me ajuda a orar para fora de mim, a não olhar só para mim, a não olhar só para as minhas necessidades, mas principalmente para olhar para Deus e para as coisas que estão ali. Nós precisamos caminhar nessa direção, porque senão a gente começa a olhar para o próprio umbigo, senão nós começamos a olhar para a ponta dos nossos sapatos e achar que é isso que Deus quer de nós. Você está pronto para sofrer? Inclusive, se for injustamente, Pedro vai tratar disso nessa carta, nós vamos chegar lá. Injustamente. E não ficar botando um punho para o céu, como o Senhor permitiu que isso acontecesse. Você aceita o fato de que Deus está mais interessado em você e no seu bem do que você mesmo? Mesmo quando o sofrimento faz parte da nossa vida, mesmo quando as nossas necessidades, ou o que nós achamos ser as nossas grandes necessidades, não são satisfeitas? Outra pergunta, porque essa aí foi uma pergunta em várias partes. A segunda pergunta é, quanto tempo você acha que ainda tem? Você conta os seus dias? O salmista contava os seus dias. Ele pedia para Deus ensinar isso a ele. Todo mundo conhece esse verso, não conhece? Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que ele sabia que o tempo era breve. Nenhum de nós tem muito tempo, irmãos, essa que é a verdade. A gente age como se a gente fosse viver 2000 anos. Nossa vida passa.
Quanto tempo você tem ainda para servir a Jesus aqui? Quanto tempo nós temos para servir ao Senhor Jesus aqui nessa realidade? Para fazer o nome dele conhecido. Você gostou de cantar os hinos essa manhã? Nossa igreja canta bem, não canta? Canta bem, sim. Nós damos muita importância ao canto congregacional. A gente quer ouvir uns aos outros. A gente quer ouvir o desafinado cantando. O canto congregacional é bom por isso. Mesmo aquele que não tem a voz tão bonita, que não tem o ouvido apurado, pode cantar. Porque você não está cantando primariamente para o irmão do seu lado. Você também está fazendo isso, mas primariamente está cantando para Deus. Você gostou de cantar? Você não queria ver outras pessoas cantando aqui também? Com o mesmo sentimento, com a mesma atitude, com o mesmo conhecimento. Estamos cantando para nos animar. Se a gente fosse cantar para se animar, a gente ia colocar os instrumentos aqui em cima, a gente ia começar a pular no culto, para a gente sair animado, sair energizado. A gente não faz isso. A gente canta para louvar a Deus, a gente canta para lembrar uns aos outros dos atributos de Deus, do Evangelho de Deus, do cuidado de Deus. É isso que a gente faz. Sobretudo para apresentar diante de Deus a nossa gratidão porque nós fomos salvos. Não queremos ver outras pessoas aqui também fazendo isso? Quanto tempo temos para anunciar? Um dito missionário fala que cada geração só pode pregar o Evangelho a ela mesma. Você não vai estar aqui. Dificilmente a maioria que está aqui me ouvindo vai estar aqui daqui a 70 anos. Dificilmente. Sejamos francos, não é? Daqui a 100 anos, quantos vão estar aqui ainda? E se estiver, vai ter vigor ainda para anunciar o Evangelho? Numa vida que você sabe que vai trazer sofrimento para você? Porque a vida do cristão traz sofrimento para ele de um jeito ou de outro. As pessoas buscam satisfazer o que está no coração delas. O cristão pergunta, Senhor, o que o Senhor quer para mim? O coração está querendo ir naquela direção, mas o Senhor está dizendo, não, isso não vai fazer bem, isso não é bom para você, isso parece que é, mas não é. Vá na outra direção. Você luta com isso. E você cede ao seu coração, aos desejos pecaminosos que ainda estão dentro de nós, e você sofre. E às vezes você fica preso ao sofrimento por uma decisão que foi tomada sem confiar no Senhor. É por isso que Pedro, ele não começa falando do sofrimento, ele não começa falando das decisões, ele começa falando das bases sobre as quais crentes que sabem que vão enfrentar sofrimentos podem viver e podem viver esperançosamente. Nós fomos regenerados para uma viva esperança, para que nós tenhamos uma vida de verdadeira esperança. O Tiago, o apóstolo, no capítulo 14, diz assim, vocês não sabem o que acontecerá amanhã, o que é a vida de vocês. Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. É bom a gente ser lembrado disso, para a gente pensar o que eu tenho para fazer para o Senhor Jesus, enquanto eu estou aqui, enquanto essa neblina não é soprada para longe. A brevidade da vida tende a nos assustar, e a gente prefere ignorar isso. Poucos lugares são mais instrutivos do que um cemitério. Toda vez que eu tenho que ir a um cemitério, geralmente estou lá para fazer um sepultamento. E algum dia eu vou estar lá por causa do meu sepultamento. Né? Por enquanto, até agora, tem sido para fazer o sepultamento de alguém. Eu passo por aquelas lápides todas e fico olhando. Como a vida é breve. Mesmo quando você chega a 90 anos, e aí? Você está realmente fazendo o quê? Meu irmão, não se iluda com aqueles velhinhos correndo, fazendo aquela musculação, sabe? Me parece, não, primeiro, isso não vai acontecer com todo mundo, não vai acontecer com a maioria. Eu espero que você cuide bem da sua saúde, que você chegue na velhice com vigor. Acho que você lembra daquelas palavras do John Piper, né? Dentro do cenário americano, ele dizia, olha, você realmente vai querer passar sua aposentadoria jogando golfe e catando concha na praia? É isso? Não desperdice a sua aposentadoria, disse ele. Nós queremos ter vigor para pregar a palavra de Deus. É isso que eu espero que Deus me dê. Eu oro para que Deus me dê isso. Mesmo que depois que eu deixar de pastorear uma igreja local, porque chega um tempo em que você tem que sair, e o meu, acredite, não está muito longe,
Não significa que você para. Não significa que você, bom, agora eu vou descansar, né? Alma, tens em depósitos muito bens. Não, eu não tenho muitos bens. Então, nem essa parte eu consigo falar. Para muitos anos, não. Eu já passei dos 60. O ponteiro já está descendo. Vamos ser sérios. Eu espero que o Senhor me conceda servir ao Senhor. Eu espero que você olhe do mesmo jeito. O Senhor me dê vigor, mas para servir ao Senhor. Não é para, vou me aposentar e agora eu vou viajar pelo mundo. A não ser que você queira fazer viagens missionárias. Então aí eu encorajo você. O salmista no Salmo 31:15 diz, nas tuas mãos estão os meus dias. Olha só. Os meus dias estão nas tuas mãos, Senhor. Uma tradução em inglês diz, o meu tempo está nas tuas mãos, Senhor. Ele confessa isso. A gente tem ciência disso. Ele não está falando só como um reconhecimento, ele está dizendo, Senhor, eu coloquei os meus dias nas tuas mãos. Você entendeu? Eu coloquei os meus dias, o meu tempo, o que eu tenho, eu coloquei nas tuas mãos. Não dá para a gente ignorar a brevidade da nossa vida e não dá para a gente ignorar que como cristãos nós vamos experimentar sofrimento em algum grau. Às vezes Deus se agrada de dar tempos de refrigério à igreja, mas mesmo assim você enfrenta sempre alguma dificuldade por ser crente. Basta ser crente no meio de uma família onde há não crentes. Já é suficiente para você ter ali sofrimento vendo aquelas pessoas que você ama indo para debaixo do juízo eterno de Deus. Isso já dá tristeza ao nosso coração. No entanto, a própria natureza da vida cristã ela está embebecida na esperança, e uma esperança viva. Esperança é uma das grandes virtudes cristãs, é uma das 3 principais virtudes cristãs, juntamente com o amor e a fé, exatamente. 1 Coríntios 3,7, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Você vê os 3 juntos aqui. Ainda 1 Coríntios 13, aquele grande capítulo sobre o amor, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o... Estes 3, porém, o maior deste é o amor. 1 Tessalonicenses 1,3, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que tem em nosso Senhor Jesus Cristo. Essa tríade anda junto. Ainda 1 Tessalonicenses 5,8, nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Paulo chega a dizer em Romanos 8, 24, 25 o seguinte, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então depois a gente vê essas 3 grandes virtudes cristãs, a fé, o amor e a esperança, Paulo coloca 2 versículos, Romanos 8, 24 e 25, onde a esperança, né, o que nos move de fato. É como se fosse um motor que nos impulsiona. Você espera o que você não vê. Se está diante de você, você não está esperando mais. Chegou, está ali, então você não tem mais o que esperar. Por isso ele diz, nós fomos salvos em esperança. Você ainda não está no céu. Você ainda não foi glorificado. Você ainda não passou pela ressurreição. Mas nós olhamos para lá, nós aguardamos. Nosso olhar está lá na frente. Enquanto nós caminhamos, o que nos impulsiona é justamente essa atração da esperança futura. É disso que Pedro vai tratar nesses 3 versículos. Ele faz isso em 3 momentos nos 3 versículos. Ele fala do passado, ele fala do futuro e ele fala do presente. São esses os 3 pontos que vão nos orientar aqui. O passado, o futuro e o presente. Versículo 3, Pedro fala do passado. Bendito seja Deus, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou, nos fez nascer de novo para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Isso é passado, isso foi o que já aconteceu. Você, se você é crente, se você crê em Cristo, você foi regenerado, você nasceu de novo
para uma viva esperança. Porque você não é convertido e vai para o céu. Você não aceita Cristo, você não crê em Cristo e pronto, vai para o céu. Não. Tem alguns crentes que a gente até gostaria que acontecesse isso. Porque às vezes o cabra, ele crê em Cristo, ele é batizado e começa a arrumar problema na igreja. Não amadurece, não cresce. Né? A gente fala assim, leva logo para a glória. Né? Vai viver o paraíso, vai viver as bem-aventuranças, deixa de dar trabalho aqui. A gente já tem trabalho com a gente mesmo, né? Não, mas não é isso que acontece. É para uma viva esperança que você nasce de novo. Isso já aconteceu. O que ele fez aqui? Ele louvou a Deus. Bendito seja o nome de Deus. Que Deus seja louvado. Ele começa a carta realmente, depois da saudação dos versos 1 e 2, assim. Vamos louvar a Deus, por quê? Porque segundo a sua muito grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, através da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Cristo já ressuscitou, nós temos uma viva esperança. Nós fomos salvos. Passado, aconteceu. Você crê em Cristo? Você confessa Cristo como seu Salvador? Se eu perguntar para você, você morrer agora, você vai comparecer diante do Senhor? Como? Como aquele que está plenamente justificado, como aquele que entra na cidade pelas portas, outro vocabulário de Pedro. Ou você tem dúvida disso? Isso é passado. Nós fomos regenerados. Verso 4, Pedro fala do futuro. Nós fomos regenerados por uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, não fica manchada, não murcha, e que está reservada nos céus para vocês. Você viu? O passado aconteceu. Você foi regenerado para duas coisas, pelo menos. Ou é o que Pedro quer tratar aqui. Você foi regenerado, você nasceu de novo para uma viva esperança, mas também para uma herança. E essa herança, ela tem 3 qualidades que Pedro coloca aqui no texto. Ela não pode ser destruída. Ela não é aquela herança que some. Falam de vez em quando de um sujeito que ficou bem velhinho, morreu, e aí a família foi lá ver os bens que ele tinha, e ele tinha muito dinheiro, tudo no colchão. O colchão estava cheio de dinheiro. Só que aquele dinheiro não servia mais, ele foi trocado ao longo do tempo, aquilo era dinheiro antigo na maior parte, que ele foi guardando, aqui está guardado, né? Passou, foi destruído. Não, a nossa herança, a herança para a qual você foi regenerado, não pode ser destruída. No grego são 3 palavras só. Ela não pode ser destruída. Ela não fica manchada. Ela não é como aqueles móveis que a gente compra de vez em quando, aqueles utensílios de casa, sabe? Você vai lá, compra baratinho, naquele site que vende baratinho. E depois de algum tempo você olha assim, estava brilhando, gente. Poxa, que maravilha. E agora já não está mais, já tem uma manchinha, o metal já está mudando assim, você começa a ficar triste, né? Aliás, deixa eu falar, as crianças são uma bênção para a gente, né? Porque elas destroem nossa idolatria. Né? Você pinta a casa, daqui a pouco elas vão lá e mancham. É mãozinha na parede, é tinta, né? É uma filha que ela fez uma homenagem para o pai, no aniversário do pai. Escreveu uma grande mensagem para ele na tinta do carro. Usou o carro como papel. Papai, olha só, ele foi lá ver, estava lá, papai, eu te amo e não sei o que e tal. E você fica, tem uns irmãos aqui na igreja que gostam mais do carro, não é? Você já imaginou? Já imaginou um filho desse aí? Uma homenagem, rabiscando lá o carro, a pintura do carro. Algumas heranças, elas são manchadas, mas não essa. Ela não murcha. Ela não perde o vigor. Entendeu? Você não vai chegar lá, porque ela está reservada no céu para vocês. Você não vai chegar lá e dizer, era isso? Não atualizaram a herança eterna, não. É só isso aqui? Não. Você vai ficar boa parte da eternidade dizendo, uau, é isso?
Nossa, tem mais? Eu pensei que tinha acabado e já estou aqui há 200 mil anos. Não. Você foi regenerado para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha, está reservada, está guardada nos céus. Está lá na frente, mas está guardada pelo próprio Deus. Está guardada. Não tem como roubarem isso. Por isso Paulo pode dizer que ele sabia em quem tinha crido. E que o tesouro dele estava bem reservado. A coroa dele estava bem preservada, bem guardada, que não tinha como trocar. Não tinha como perder. Essa é a sua herança. É bonito? O problema é que, como a gente vai ver, parece que às vezes a gente deixa só assim. É bonito. É um vocabulário legal. É tipo quase uma poesia, não é? E fica só nisso. E isso não vira vida na vida da gente. Essa esperança não se incorpora no nosso dia a dia. Nós somos salvos nessa esperança, irmãos. Essa viva esperança. Colossenses 1:27 diz que Deus quis dar a nós, não aqueles que vinham lá atrás, né, no passado, ainda construindo, mas nós aqui, quando o Senhor Jesus veio e trouxe o Evangelho, que Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, que é o seguinte: Cristo em vocês, esperança da glória. A garantia de que essa esperança vai ser cumprida, a garantia de que essa herança, ela não é destruída, não é manchada, e que ela não perde o brilho, não perde o vigor, não perde o valor, ela não murcha, é que Cristo é em você. Cristo é em você, Paulo diz em Colossenses 1:27, Cristo em vocês, a esperança da glória. Finalmente, no verso 5, ele fala sobre o presente. Ele falou sobre o passado. Você foi regenerado por causa da grande misericórdia de Deus. Mediante a ressurreição de Cristo, você foi regenerado para uma viva esperança. Ele falou do futuro, para uma herança que está reservada pelo próprio Deus para você nos céus. E ela não pode ser destruída, ela não pode ser manchada, ela não murcha. Agora ele fala sobre o presente. Essa herança que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último dia. A salvação vai ser revelada no último dia, mas vocês são guardados agora pelo poder de Deus, mediante a fé, para essa salvação. Vocês são guardados. Meu irmão, quem é você? É a pergunta que a gente quer responder com esse versículo. Quem você é? Você é guardado pelo poder de Deus. A cultura à nossa volta, o diabo, as soluções da sabedoria humana, querem nos convencer de que a nossa essência é diferente daquilo que a Escritura diz. Quando a Bíblia diz que você é guardado, Deus está levando em conta tudo aquilo que você é e tudo aquilo que Cristo é em você. Mas nas lides do dia a dia, na tentativa de resolver nosso problema, esquecendo que nós somos salvos em esperança, que o céu não vai se antecipar, que nem tudo que a gente quer vai acontecer do jeito que a gente quer, e nem precisa acontecer, embora a gente em algum momento esteja convencido de que tem que ser assim. Ao invés da gente pensar, eu sou salvo em esperança, o Senhor vai me conduzir, através dessa viva esperança, em todas as coisas que Ele quiser realizar na minha vida. Ele não está simplesmente me pegando aqui e pondo no céu. Se Ele quisesse fazer isso, como eu disse há pouco, eu cria em Cristo, Ele matava, pronto, vem, sobe. Não, se Ele deixa você aqui e enche você de viva esperança, é para você viver uma vida de esperança verdadeira. Uma vida onde você sabe, eu estou indo para lá, nada no caminho vai se comparar àquilo que está lá no final, nada no caminho vai me satisfazer, nada no caminho vai me preencher totalmente. Esqueça essa balela que o mundo diz, dizendo que você tem que ser feliz, seja lá o que isso signifique. Quando é que você é feliz? Quando está com saúde? A gente bate a cabeça e morre, e não sabe quando. A vida é um vapor que desvanece, é uma neblina, como diz o apóstolo Tiago. É quando você não tem
dificuldades nenhuma financeira. E aí você é assaltado, você é roubado, e aí muda o sistema econômico do país, muda o governo. Nós reduzimos nossa completude a circunstâncias, e circunstâncias que não estão absolutamente debaixo do nosso controle. Portanto, repetindo, a cultura, o diabo, as soluções da sabedoria humana tentam nos convencer de que nossa essência é diferente daquilo que a Escritura diz. Eles dizem que sua identidade sexual é essa ou aquela. Então, você é homossexual. E a pessoa fica, eu sou homossexual. Sou? É isso? Então, se eu sou, eu não posso expressar outra coisa? Não vai haver mudança em mim? Aí você lembra, a Bíblia diz que eu sou pecador, que eu sou preso pelo pecado, Efésios 2. Eu estou preso à vontade da carne, dos pensamentos, e escravizado ao príncipe deste mundo. Mas em outro momento o apóstolo diz, tais fostes alguns de vós. Foram, não são mais. O pecado era o dono, o pecado era o senhor, você era escravo, estava preso. Agora não é mais, olha só, não é. Meu irmão, se isso mudou, aquilo que o mundo diz que é a sua identidade sexual, não acredite nisso, não fique preso nisso. Não ajude aquela pessoa que está presa por uma expressão pecaminosa que atenta contra o desejo de Deus na criação dele. Não diga para ela, tudo bem, está tranquilo. Tem por aí pastor ensinando que o desejo homossexual não é pecado. Jesus ensina que o desejo heterossexual, quando colocado no lugar errado, é pecado. Aquele que olhar para uma mulher, cobiçando essa mulher, já cometeu adultério com ela. Já pecou. Aí vem alguém querendo alterar isso. Você é homem. Então, eu conheci um homem assim na igreja. Pastor, eu sou homem. Se a irmã vem com um vestido curto, eu falei, eu pensei que você fosse crente. Eu pensei que você fosse crente. Eu sou homem. É igual o homem que é machista dentro de casa, não é? Ele não faz isso. Já encontrei esse tipo aqui na igreja. Agora não tem mais não, viu, irmãs? Não. Acabou. Mas já encontrei aqui, sério, já encontrei. Não, pastor, eu sou assim porque eu fui criado assim. Meu pai era assim e tal. Tá bom, mas você sabe disso, não sabe? Está ciente disso? Então agora a escolha é sua, meu irmão. Não vai botar a culpa no seu pai, não. A sua criação faz diferente, a não ser que você queira continuar fazendo isso. É o mundo, é a cultura, é a criação, é o pecado à nossa volta, querendo nos moldar. Você é uma pessoa pavio curto, você é ansiosa, você é sem paciência. Eu não posso esperar, não. Eu sou impaciente. Eu sou impaciente, não vai? É isso que você é? Eu sou ansioso. Não tem como. Eu fico assim e não tem jeito. Aquela pessoa que foi criada, amordaçada, amarrada a um conceito sexual errado, que viveu esse pecado em intensidade, você tem um monte delas salvas e transformadas por Jesus Cristo, e Deus não pode mudar a ansiedade do seu coração, porque você é ansioso. Então rasguemos a Escritura. Tiremos essa palavra dali. Eu sou pavio curto. Irmão, não aceite o nome que os outros dão a você. Você recebeu um novo nome. Esse novo nome transforma tudo. Final da década de 70 e início da década de 80, ficou muito famoso aqui no Brasil o livro do Tim LaHaye. Tim LaHaye era um pastor sério. Ele era dispensacionalista, ninguém é perfeito, mas ele era um pastor sério. Sim, eu tive aqui um pastor pregando aqui, lá do Michigan, cujo casamento foi feito pelo Tim LaHaye, e aí eu tive a chance de perguntar para ele, e aí, como era ele? Ele falou, ele era um homem piedoso, ele era um homem sério. Discordamos em teologia e outras coisas. E aí ele escreveu esse livro, ficou muito famoso, Temperamento Controlado pelo Espírito. Por que eu estou trazendo isso? Porque isso sempre volta, não é? E naturalmente já chegou ao meu conhecimento que algumas pessoas estão revivendo esse negócio. Deixa eu falar para você a minha experiência com isso. Lá no final da década de 70, o livro é de 66. A tese dos 4 tipos de temperamento é anterior a Hipócrates.
lá no século V, IV antes de Cristo. E depois ela tomou forma de outras maneiras. Hoje ela é altamente questionada. Mas sabe o que acontecia? O pessoal lia aquele livro, sabe que crente é besta, né? Crente é um bicho besta. Então, quando ele lê um livro assim, o que ele faz? Ele, ao invés de pegar assim, vamos ver se tem alguma coisa útil aqui, comparar com a palavra, ele diz, fulano é sanguíneo. Fulano é sanguíneo, olha lá, tá vendo? Aquela ali é colérica, cuidado com ela, ela é colérica. Eu sou fleumático. As pessoas pegavam para se rotular e rotular os outros. É igual um outro livro que é bem interessante. Tem coisa muito boa nesse livro, As 5 Linguagens do Amor. Não é? O pessoal pega também para fazer a mesma coisa. Qual é a sua linguagem? É tempo de qualidade? Sua linguagem é o quê? Palavras de afirmação? O meu é serviço. Gente, a gente põe rótulo, na nossa cara, tem. E a gente rotula os outros. E a gente começa a agir de conformidade. Eu sou colérico. Então, se daqui a 5 minutos eu meter a mão na tua orelha, é porque eu sou assim. E eu falei, a tese é altamente questionada. Atualmente, talvez, a que esteja mais em voga e que deve ser questionada pela gente. Não quer dizer que não sejam úteis, não entenda mal. Eu não estou colocando essas coisas de lado, dizendo, não tem nada para se aproveitar aqui. Eu estou dizendo, não corre atrás disso. Se você correu com menos intensidade, menos alegria, menos vigor, menos profundidade, atrás do que a Bíblia diz que você é guardado por Deus mediante a fé. Uma viva esperança para uma herança que há de se revelar no último dia, para a salvação que há de se revelar no último dia. Não vá atrás dessas coisas. Então, atualmente, talvez, o chamado Big Five, 5 grandes, são talvez o que está em voga, mas aí os traços da personalidade. Né? Deixa eu dizer para você, que aí você vai conseguir rotular teu irmão aí do lado. Abertura, consciência, extroversão, agradabilidade e neuroticismo. Olha só, quanta palavra boa. Para você rotular, colocar na testa do seu irmão, colocar na sua testa e esquecer o que a Escritura está falando a seu respeito. Não importa, vamos supor que quaisquer dessas teses funcionem bem, sejam boas e tal. Seja o que for. As suas situações não serão todas resolvidas do jeito que você quer. Pode ser que Deus faça isso na vida de alguém, mas em geral não é assim. Nós cantamos uma canção aqui, escrita por um homem que tentou o suicídio várias vezes. Tentou várias vezes, crente, por causa de depressão profunda. E nós cantamos a música dele, né? Meu Deus, confio em ti. Sementes podem amargar para doce fruto ser, mas elas podem amargar. Ele escreveu aquelas frases que ficaram bem famosas, né? Por trás de um rosto carrancudo, Deus apresenta um sorriso. Foi um homem que sofreu muito na vida dele. Não se deixe rotular, você não é isso. A Escritura diz que você é um pecador. Não tente arranjar solução ignorando essa realidade. A Escritura diz que você é um pecador, mas a Escritura também diz que você é guardado pelo poder de Deus. Pensa nessa expressão, irmão, tem alguma coisa maior do que isso? Tem algo que se sobrepõe ao poder de Deus? O que é que você pode colocar aí que, olha, pastor, não vai dar certo, porque eu sou guardado pelo poder de Deus. Mas o poder de Deus, ele vai ser detido através de Isaías, Deus fala, capítulo 43, 13, antes que ainda houvesse dia, eu sou, não há quem possa livrar alguém das minhas mãos, agindo eu quem o impedirá. Você é guardado pelo poder desse aqui. O Senhor Jesus, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, João 10, 27, 28, diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Você é guardado pelo poder de Deus. Guardado pelo poder de Deus, mediante a fé. Êxodo 15, 26.
Se ouvides atento a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. O povo de Israel não obedeceu isso o tempo todo. Eles sofreram, mas eles não sofreram nas mãos do diabo, eles não sofreram nas mãos do mundo, eles não sofreram nem conduzidos pelo seu próprio pecado, eles sofreram nas mãos do mesmo Deus que os curava. Por isso que a gente tem como reflexo dessa atitude de Deus, no livro de Provérbios, um verso que diz assim: fiéis são as feridas daquele que ama. Deus não estava longe do povo. Mas não quer dizer que o povo viveu o tempo todo bem, porque o povo mesmo não foi fiel o tempo todo. Meu irmão, esse mundo nunca vai satisfazer você. Não corra atrás daquilo que parece que é o que o mundo tem para você, o que parece que às vezes o que a igreja tem para você, uma igreja que se afasta da Escritura naturalmente. Entendeu? E a gente quer as coisas. Eu quero ter isso, eu preciso ter isso, se eu não tiver isso. A sua identidade é a seguinte: você é um pecador. Hoje teve uma irmã aqui agradecendo porque ela descobriu que ela, na verdade, é feia, espiritualmente falando. É feia. Mas que Deus a ama assim, que Cristo morreu por ela assim. Todos nós, é assim. A gente não tem alguma coisa que Deus olha assim: eu quero muito isso que aquele cara tem. Eu quero muito isso que essa irmã tem. Nossa, isso me atrai tanto. Não. Tudo que a gente tem em nós mesmos, sendo só de nós mesmos, repele Deus. Deus tem que colocar algo dele em nós, a justiça de Cristo. Quando ele nos reveste com a justiça de Cristo, então Deus nos pega para si e é atraído a nós. As pessoas dizem assim: olha, a prova do teu grande valor para Deus é que Cristo morreu na cruz. Olha como você é valioso. Deus deu o seu próprio filho. A gente quer prova maior disso aí? Aí eu me lembro da história, alguém falando sobre isso, dizendo assim: é como se eu fosse num tribunal, e um sujeito lá que cometeu um crime hediondo, bem hediondo, daquele que não devia ser fiançável, né? Mas o juiz resolve botar uma fiança para ele. Você vai sair se você puder pagar 100 bilhões de dólares. Paga 100 bilhões de dólares e aí você sai. E alguém diria assim: olha só, que sujeito valioso, né? Olha o valor desse cara. Olha só. Para o resgate dele, 100 bilhões de dólares. Viu só? Como você é valioso? Para o seu resgate, o sangue de Cristo. Não, irmão. Aqueles 100 bilhões não estão falando do valor do cara, estão falando da hediondez do crime. É isso que eles estão apontando. A cruz de Cristo não aponta para o nosso grande valor, aponta para o nosso grande pecado e o preço que foi necessário para que nós fôssemos resgatados. E Cristo pagou esse preço pela gente. Nós somos pecadores, mas nós somos guardados pelo poder de Deus para uma viva esperança. Para uma herança que não pode ser destruída, não fica manchada e não murcha. Que está reservada nos céus. E para a salvação preparada para se revelar no último dia. O que é que mata a viva esperança? O que é que pode matar essa viva esperança? Nós abrimos mão do poder de Deus. Abrimos mão, nós não confiamos. Confiamos em outras coisas, buscamos respostas em outros lugares e não confiamos no poder de Deus revelado nas Escrituras. Foi o que eu falei há pouco. Deus pode ressuscitar mortos. Uma vez aconteceu isso aqui na igreja. Eu virei para um homem que queria separar da esposa dele. Disse: meu irmão, você já pregou dizendo que Deus pode ressuscitar mortos, que Deus pode curar doenças incuráveis. Deus não pode consertar o seu casamento se você se arrepender? Ah, não, pastor. A incoerência das incoerências. Não cremos no poder de Deus, cantamos o poder de Deus, mas desprezamos o poder de Deus e abrimos mão dele. Segundo, nós abrimos mão da palavra de Deus, ela se torna um apêndice na nossa vida e não a luz para o meu caminho. Não é mais. Não ilumina mais a minha vereda, não é luz para o meu caminho, é um negócio que eu tenho aí, porque eu sou crente. Então, de vez em quando eu leio um versículo, memorizo um texto, e eu sei quando vou para a igreja, eu vou ouvir alguém lendo a Bíblia, explicando alguma coisa sobre ela.
Ela não ilumina o meu dia a dia. Ela não influencia as minhas decisões. Eu abro mão do poder de Deus e eu abro mão da palavra de Deus. Mas eu também abro mão do céu. Você viu como a esperança futura é falada aqui? Como a revelação do último dia. Aquilo que a herança reservada para nós nos céus. A nossa existência terrena se torna o principal atrativo em nossa vida. Ainda que nós tenhamos que ignorar o fato de que soluções terrenas são efêmeras, passageiras e não satisfazem. Não satisfazem. Eu já fiz muitos casamentos. Você viu aquela coisa maravilhosa, o casal lá, né? Gente, é uma coisa. Já vi muitos casamentos cuja a única lembrança que você tem agora é em algum álbum de fotografias está descartado, esquecido lá, porque nenhum dos dois quer mais olhar aquilo, eles já nem estão mais juntos. Nós nos iludimos. Trocamos a esperança dos céus pela satisfação. Deixa eu dizer uma coisa clara para todo mundo aqui, se você tem dúvida. Nossa igreja não apoia o namoro de um membro da igreja com um não crente. Não temos como fazer isso. Não temos como fazer isso. Não existe como alguém ser feliz assim. Nenhum crente é. Não tem. E digo mais, quanto melhor o casamento, pior a situação do crente. Se o marido ou a esposa não crente é aquele compreensivo, trabalhador, está junto, está ao lado, você dorme toda noite ao lado de um cônjuge que você sabe que se tiver um aneurisma e morrer, vai para o inferno. Como você dorme com isso? Ou você vai sufocar o conhecimento da Bíblia, para você ficar mais ou menos bem, ou você vai sofrer. Não entre nessa! Não entre nessa! Isso não vai trazer solução. Não abra mão do céu. Não abra mão do céu. Você diz, eu estou indo para o céu, eu quero alguém que eu vou encontrar lá. Mais importante, eu quero alguém que eu saiba que agora está indo para lá, junto comigo. Eu quero alguém que vai criar meus filhos no caminho para lá. É isso que eu quero. Mas se a gente abre mão do poder de Deus, da palavra de Deus, e abre mão do céu, então a gente começa a olhar somente para cá. As soluções terrenas parecem muito boas, e elas parecem que vão dar jeito, e elas não vão. Deixa eu lembrar para você aquelas palavras já bastante conhecidas do C.S. Lewis. Se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo possa satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para outro mundo. Se nenhum dos meus prazeres terrenos é capaz de satisfazer esse desejo, isso não prova que o universo é uma fraude. Provavelmente os prazeres terrenos não têm o propósito de satisfazer esse desejo, mas somente despertá-lo, de sugerir a coisa real. O que Lewis pensava é o seguinte: todas aquelas coisas boas e pelas quais você pode dar graças a Deus, não estou falando das coisas pecaminosas, não. Embora as pecaminosas também apontem nessa direção, porque no fundo do coração de todo ser humano está um desejo por Deus. Ele não sabe como encontrar Deus, ele vai buscar isso num ídolo, numa filosofia, porque ele foi feito para Deus e ele deu as costas a Deus. É por isso que Agostinho vai dizer que existe um vazio dentro de nós, no nosso coração, que é exatamente o tamanho do Deus que nos criou. Então todas as outras coisas, elas despertam isso em algum grau. Por exemplo, a maternidade ou a paternidade, o casamento, coisas de Deus. Mas quando isso se torna um ídolo, se torna um demônio. E não satisfaz. Só Deus satisfaz a gente. Se você procurar botar outra coisa no lugar, você vai apenas experimentar frustração maior. Deixa Deus satisfazer você. Os nossos desejos, mesmo aqueles mais puros, só serão satisfeitos na eternidade. Porque mesmo agora, irmãos, em que nós estamos aqui, louvamos a Deus, somos extremamente abençoados com isso, e ouvimos a palavra de Deus e vemos o crescimento uns dos outros. Como é bom o culto. O culto me faz tão bem, irmãos. Isso há muitas décadas já estar no culto de uma igreja. Receber a ministração dos outros irmãos só por eles estarem ali louvando a Deus e querendo ouvir a palavra de Deus. Isso aponta para o futuro. Porque mesmo agora, daqui a pouco, a gente se separa.
Não é assim? Daqui a pouco a gente vai se separar. Mesmo agora, talvez você esteja aí, eu estou ouvindo essa pregação e eu preciso me arrepender desse pecado, a dor, a tristeza. E o Senhor vai nos satisfazendo, mas satisfação plena, total, somente na eternidade. Somente quando não houver mais o ainda não do já. Lembra da expressão teológica muito usada? O já e o ainda não? Vai ter um momento que só vai ter o já. O ainda não vai sumir. Nesse momento, plena satisfação, completa satisfação de tudo em nós. Para que a esperança permaneça viva, como Pedro ensina nessa carta, ele falou do passado, ele falou do futuro, ele diz no presente, você é guardado mediante a fé pelo poder de Deus. É bom a gente usar o modo de Deus fazer as coisas, como está lá em 2 Crônicas 20, 12, e com isso eu encerro. Josafá tinha um grande exército de amonitas, midianitas, vindo contra eles. Uma multidão enorme, não tem como enfrentar esse pessoal. E aí ele ora, e no final da oração ele diz assim, porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, não sabemos nós o que fazer. Eu não tenho poder, eu não tenho sabedoria. Essa é a nossa realidade, irmão. Todo momento, nós não temos o poder, nós não temos a sabedoria. Não em nós mesmos. Não para enfrentar a luta que nós temos contra o pecado, que quer roubar a nossa esperança o tempo todo. Que quer nos desviar do nosso caminho para a salvação que há de se revelar no último dia. Você não tem poder, você não tem sabedoria, mas ele termina a oração assim, porém, os nossos olhos estão postos em ti. Eu não tenho poder, eu não tenho sabedoria, Deus tem poder, Deus tem a sabedoria. É isso que forma essa esperança que é viva, para que você viva uma vida de verdadeira esperança. Ou seja, você olha para frente, você olha para o céu, e o que vai se realizar aqui depende de você descansar, como nós cantamos há pouco. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Aquilo que você precisa realmente, Deus não vai deixar faltar na sua vida. Mas talvez você atrase esse processo, na medida em que você busca resolver você mesmo. Nós fizemos uma oração de confissão de pecados aqui, agora, confessando, Senhor, ajuda, perdoa, perdoa. Nós queremos controlar a nossa própria vida. Essa é a receita certa para o desastre. A receita para a situação oposta é como você diz, como o salmista lá no Salmo 31:15. Os meus dias, o meu tempo está nas tuas mãos, Senhor. Está aqui. Aí. Que Deus nos abençoe, irmãos. Vamos ficar de pé? Nós vamos orar, vamos cantar e depois com oração silenciosa o culto estará encerrado. Espero ver você aqui à noite, às 18h30, ao nosso culto. E Deus abençoe você que está nos acompanhando. Que você perceba, se ainda não tem essa viva esperança, se ainda não confessa Cristo como Senhor e Salvador, hoje é o momento certo para você se render ao Senhor e clamar a Ele para que salve a sua vida da ira vindoura, para que ao invés de no futuro você esperar pela ira, você receba aquela salvação que está para se revelar no último dia. Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque podemos lê-la, porque podemos pregá-la, porque podemos aprender, porque somos alimentados pela Tua palavra, Senhor. Ó Deus, nós não queremos sofrer por sofrer, mas queremos estar preparados se o sofrimento vier, Senhor. Nós não queremos olhar para os nossos dias como se fosse para nós gastarmos os nossos dias para nós mesmos, fazendo de coisas até boas, verdadeiros ídolos, verdadeiros demônios em nossa vida. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios, para que despertemos para o fato de que temos pouco tempo para servir ao Senhor Jesus. Ajuda-nos, Senhor Deus, a nos firmar no passado, olhando para o futuro, sabendo que no presente somos guardados pelo Teu poder, mediante a fé. E podemos aguardar com esperança a salvação
que há de se revelar. Aplica a tua palavra a cada um de nós aqui, Senhor. Para que nós não aceitemos rótulos, para que nós não nos deixemos ter identidade dada por outros, Senhor. Que olhemos para a tua palavra, que nos diz que nós éramos pecadores, presos ao pecado, escravizados ao pecado, porém agora não somos mais. Sim, Senhor, como já disse alguém, nós ainda não somos aquilo que deveremos ser, ou que deveríamos ser, mas com certeza não somos mais aquilo que éramos, ó Pai. Por causa da graça que há em Cristo Jesus. Ouve a nossa súplica e recebe o nosso louvor em nome de Jesus. Amém.